Boa noite, começando o nosso programa Centros aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, também canal 15 da Brasrede, Arroio do Meio e todas as nossas plataformas digitais, sempre à sua disposição para a sua participação, seus comentários. Hoje o nosso tema aqui é o Complexo de Resíduos, recentemente inaugurado, já operacional, em atividade aqui na Univates. Vamos conhecer um pouquinho desse conceito e desse modelo de gestão de resíduos que a Univates implementou aqui no seu campus, logo após a abertura do programa. Olá, vamos lá. Nosso tema de hoje é Complexo de Resíduos. Vamos conversar sobre esse tema aqui com os nossos convidados. Professor Odorico Conrad, que é professor e coordenador de pesquisas relacionadas à área, de todo o conceito que está envolvido aí. Também o Robledo Miller, que é nosso gerente de engenharia e manutenção aqui da casa. E o Gustavo Schaefer, que é coordenador da área de gestão ambiental aqui, né? Muito bem-vindos, obrigado pela presença. Vamos começar pelo princípio, né? Que é sempre um bom lugar de se começar, o princípio, né? Professor Odorico, conceitos, né? Para que a gente também, depois, quando falar da estrutura, possa estar muito bem estruturado ou muito bem conectado com os conceitos. Gestão de resíduos. Esse é um elemento hoje que não tem como a sociedade não se preocupar e como não dedicar um importante esforço nesse sentido, né? Com certeza, né? Se pararmos para pensar, nós não conseguimos viver no presente momento sem gerar resíduos, né? Então, não é só uma instituição como a Univates, mas qualquer pessoa que está nesse planeta, né, ela precisa ter uma forma de visualizar como é que ela vai trabalhar. Sempre se fala em destinar o resíduo da melhor forma correta. Então, isso faz parte da nossa sociedade, né? Que a gente sempre tem que lembrar que o resíduo ele teve mudanças nas últimas décadas e nos últimos séculos, né? Então, a própria característica do resíduo hoje gerado, ele vem mudando, né? De geração para geração e de país para país, eu até diria de estrutura, né, tanto universidade, empresa ou sistema doméstico, ele tem características próprias, né? Então, essas mudanças acontecendo, obviamente, tem-se uma constância em termos de acompanhar. A gente sempre diz que uma atividade hoje proposta para trabalhar resíduos, talvez ela daqui a 5, 10, 15 anos tenha que ser mudada, né? Então, eu até diria que nossa situação está muito confortável aqui como Univates, que a gente já está fazendo essa discussão há muito tempo e ela cada vez vem melhorando, né? Infelizmente, não é a mesma realidade que a gente tem no âmbito tanto doméstico como em algumas empresas. Nós temos que cuidar quando a gente fala em algumas empresas, porque paralelamente à discussão que se faz com resíduos na nossa instituição, isso também vem acontecendo em empresas da região. E tem empresas muito preocupadas com resíduos hoje e me parece que quando eu escuto as pessoas falar, empresários principalmente, comentar sobre eu estou preocupado, como é que eu consigo destinar meu resíduo da melhor forma, ou pelo menos evitar um passivo, ou ter uma certeza que ele realmente foi para o lugar certo, né? Aí voltamos para a nossa discussão. Parece que nós conseguimos realmente ser não vou chamar de espelho, mas um motivador para essas discussões, né? Porque nós também passamos por isso. Então, resíduos é algo diria, faz parte do nosso dia a dia, é uma situação que temos que trabalhar fortemente e, obviamente, não tem como dizer que está resolvido. Já estou dizendo, se o Gustavo e o Robledo falarem que está tudo certo, eu acho que eles não vão se arriscar mais essa fala, então já está resolvida essa parte aí. Já deu o parâmetro por aí. Deixa eu só fazer uma pequena colocação. A gente tem um comportamento que é de sociedade, que é uma questão de comprometimento coletivo, mas tem também o lado pessoal. Muita gente diz assim, a gente deveria mudar alguns padrões de comportamento. Em que pese mudança de comportamento, em que pese alguma postura mais pessoal, eu acho que é importante a sua colocação de que o resíduo vai continuar existindo. A gente não tem como eliminar ele. Infelizmente, ele faz parte da nossa vida, né? Então, nem vou entrar na discussão que nós um dia também seremos algo nesse formato. Então, é uma outra discussão. Mas nosso dia a dia, ele é pertinente à nossa vida. Então, já que ele faz parte, a gente sempre tem que criar as reflexões. Se existem estruturas, tanto universidades ou empresas ou município, a gente tem que tentar participar dessa discussão, né? Ou seja, a nossa parte, que é realmente ser o gerador, ou sendo o gerador,
ela deve ter esse olhar para como é que eu vou conseguir participar de forma efetiva. Nós sempre falamos, e parece que é coisa que se a gente repete centenas de vezes, separa o seu resíduo na fonte já é uma grande coisa. Se conseguir reduzir, espetacular, né? A gente trabalha fortemente na questão de diminuição de resíduos, né? Mas se conseguir separar na fonte já é uma grande coisa. Aí vem, obviamente, o compromisso da estrutura municipal para fazer a etapa seguinte, né? Que coletar de forma diferenciada e destinar da forma correta. Então, essa discussão nós podemos fazer hoje, nós podemos voltar daqui a 5 anos, teremos novas discussões sobre o tema, né? E novas temáticas, talvez especificamente avaliando destinos um pouco mais interessantes, os que hoje talvez ainda não estão em curso, mas no meu entendimento é algo eterno. Né? Enquanto nós estamos nesse planeta, né, nós humanos, não quer dizer que os outros animais também não geram resíduos, né? Mas a gente é especial nisso, nós somos muito bons em gerar resíduos, isso a gente sabe fazer muito bem. Então vamos aprender a fazer bem a outra parte também. Com certeza. Gustavo, tua linha aqui é de coordenação da gestão ambiental. O professor Eudorico comentou que cada ambiente tem a sua especificidade. Gestão ambiental na Univates é uma coisa mais fácil ou é tão complicado quanto qualquer outra organização? Boa tarde, eu até diria que aqui na Univates ela chega a ser mais complicada do que outros lugares, né? A Univates, querendo ou não, ela é uma pequena cidade, né? A gente tem a geração dos mais diversos tipos de resíduos possíveis, né? A gente tem resíduos comuns, resíduos perigosos, classe 1, classe 2, então essa gama de resíduos que são gerados, todas elas precisam ser recolhidas, né, triadas, armazenadas e para posteriormente a gente fazer a destinação correta desse material, né? Então é extremamente importante que a gente realmente consiga fazer essa gestão dos resíduos, né, receber todo esse material, acondicionar de forma correta, né, e conscientizar principalmente os geradores, né, que são os nossos colegas aqui da casa, que seja projetos de pesquisa, alunos, funcionários, que todo esse pessoal eles tenham também essa consciência ambiental de fazer o descarte de uma forma correta, né? E só fazendo esse descarte da forma correta é que depois a gente vai conseguir fazer um melhor aproveitamento ou então uma melhor destinação desse material. Isso é extremamente importante, né, a conscientização do gerador, para que esse material ele possa ser de uma forma melhor aproveitado ou destinado, né? Quer dizer, quanto melhor, maior a consciência, melhor a condução do processo no início do resíduo, mais fácil dá o encaminhamento. Exatamente. Quando a gente pensa no resíduo, e se a gente tivesse apenas uma lixeira única em todo o campus, para todos, a gente estaria misturando todos os resíduos. Quando o resíduo depois chega para nós lá no complexo de resíduos todo misturado, ele é um resíduo que ele tem uma característica que dificilmente a gente vai conseguir fazer algum aproveitamento ou destinar da forma mais correta, né? No momento que a gente consegue, nos determinados setores, determinados lixeiras e recipientes para fazer o descarte desses materiais, conforme suas características, ele chega já de uma forma melhor lá no complexo de resíduos, que é onde a gente consegue ainda fazer uma pequena triagem ainda necessária desse material para a gente estar fazendo. Tem muito material que a gente consegue vender, né? Tem materiais que custam para a gente valor comercial, e tem muito material também que a gente tem um custo para destinar. Se a gente destina esse material que tem um custo, que ele tem uma característica de ser um resíduo perigoso, e ele acaba misturando com um resíduo que não seria perigoso, consequentemente, tu acaba contaminando todo aquele material e tu tem um custo agregado muito mais alto para destinar todo aquele volume, né? Então é extremamente importante que quando a gente gera um resíduo, determinado resíduo, a gente faça o descarte na lixeira respectiva para lá no final, lá na gestão ambiental, a gente consiga realmente dar o destino correto para esse material. Perfeito. Com a tua fala, então, tu disseste que por vezes a Univates é mais complicado porque tem uma diversidade maior ainda. Isso. E além da diversidade, eu imagino que também tem muitas cabeças, né? Muitas ideias, muitas posturas. Imagino que se tu tiver uma ideia e aí, se ela não estiver exatamente perfeita dentro do processo e dos princípios assim mais modernos do conceito, vai lá o professor Eudorico e diz, não, mas aqui está faltando tal e tal ideia ser incorporada e tal. Quer dizer, pelo fato da gente também ter muitas opiniões aqui dentro, acaba sendo mais desafiador, né? Exatamente, a gente precisa conciliar. É bom, né? Exato. A gente precisa conciliar as ideias, né? Trabalhar junto, em conjunto, para a gente estar propondo as melhores ideias. Né? Às vezes uma ideia do professor Eudorico vem ao encontro de uma ideia do Gustavo e juntos a gente consegue construir uma solução melhor, né? Mais adequada para descarte de algum material. E é isso que a gente precisa aproximar cada vez mais o gerador daquela pessoa lá da gestão ambiental que vai estar trabalhando para destinar corretamente, para que juntos a gente veja a forma correta de descartar, armazenar esse resíduo, para posteriormente a gente fazer o descarte adequado.
Perfeito. Robledo, vamos lá. Agora a gente já viu aí um pouquinho da ideia do resíduo, da importância, do efeito dele, a gestão desse processo todo, mas para que isso tudo aconteça, a instituição precisa ter uma estrutura, uma infraestrutura, uma adequação, e essa infraestrutura que fica diretamente subordinada aí à tua área tem que atender também os conceitos que eles trabalharam aqui. Como é que é atender não só uma necessidade física, mas também atender uma necessidade técnica e conceitual das áreas envolvidas aí? Bom, boa tarde, né? Eu acho esse assunto ele é muito interessante, assim, porque tentando buscar o que o Odorico falou e o que o Gustavo falou, quando a gente pensou no complexo de resíduos, né? Eu sou formado em engenharia civil, mas eu fiz a minha pós aqui na Univates em sustentabilidade e eficiência energética, né? Os meus professores foram muitos aqui da casa, né? Eu não me formei enquanto graduação aqui, mas o Odorico foi meu professor, o André foi meu professor, o Jasper, né? E eles me trouxeram uma questão mais importante em relação ao projeto, ao conceito, à origem do resíduo, né? Quer dizer, a geração do resíduo está muito mais vinculada o descarte, a quantidade, o volume, a origem do que ao tratamento, né? Então, quer dizer, de que maneira, aí foi o desafio, né, que o projeto se apresentava, que a gente iria fazer um projeto arquitetônico que estivesse alinhado à finalidade que o complexo teria. Quer dizer, não só tratar o resíduo, não só descartar, mas ali a gente conseguia implementar situações técnicas de medição, de controle e de possibilidades técnicas de ser mais eficientes na origem do tratamento. Certo. Né? De que maneira nós iríamos fazer com que os alunos fossem até lá e voltassem para casa se perguntando se deveriam consumir aquele determinado produto, qual é o destino daquele resíduo que ele vai ter. Né? Então, quer dizer, a gente pensava, olha, a gente tem que implementar conceitos de racionalidade, sustentabilidade na obra, para que ela esteja alinhada com a sua ocupação, para que quando a gente fale sobre isso, a gente não esteja desalinhado com o que a gente pensou enquanto projeto. Né? Então, o que a gente fez lá? As coisas que parecem muito simples, né? Elas têm um impacto muito grande. Por exemplo, quando tu for fazer uma edificação, da onde veio o piso cerâmico que tu vai colocar na tua casa? Veio da China? Qual é a pegada ambiental que esse produto deixou? Qual é a energia que se gastou para trazer até aqui? Né? Então, quer dizer, a questão da própria alvenaria, quando se faz um projeto, se trabalha com medidas completamente fora de uma padronização, aquele descarte daquele pequeno material, ele vai ter um destino, tu vai ter que descartar ele de alguma maneira e ele vai para um aterro sanitário, ele vai para um lixão de obra pública, enfim. É custo, é perda e é resíduo. Então, quer dizer, precisávamos alinhar situações de conceito de projeto, né? Buscar fornecedores da região, e a gente tem, dentro de outras obras, inúmeros materiais que a gente acabou mantendo uma pequena sobra para reparos. Então, vamos utilizar os materiais que a gente tem sobrando no campus. Né? Vamos trabalhar com uma obra modular, paginada, quer dizer, cada bloco de concreto, a gente sabia, foi paginada todas as paredes. Então, era um grande Lego. Bloco, 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 meio bloco. Bloco, 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 meio bloco. Então, quer dizer, a gente não teve pouquíssimo descarte na obra. Né? Outras situações como trabalhar com cisternas, né? Trabalhar com um bloco de concreto que tem uma permeabilidade maior do solo, quer dizer, tu não impermeabiliza toda a área de asfalto. Isso é uma tendência que a gente tem aqui dentro da Univates, inclusive. Não é à toa que a gente não tem asfalto. Quer dizer, a gente mantém um solo permeável. A gente trabalhou muito com ventilação natural. Então, os blocos, quem passar por lá, é uma obra que me agrada muito, né? É um projeto muito legal que a gente fez aqui dentro. Tem blocos que estão na horizontal, com os furos na horizontal, na parte de baixo e na parte de cima. Por quê? Porque a gente faz uma ventilação canalizando, né? Exato, o ar frio entra por baixo, o quente escapa por cima, a gente mantém um conforto térmico sem precisar de ar-condicionado. As telhas são brancas, que aumentam a reflexão, diminuem. Então, tudo isso a gente entendia que era importante pensar em relação ao projeto, para que quando a gente fosse tratar o resíduo e conversasse com os alunos, com quem... tivesse uma linha clara de pensamento. Então, esse foi o grande desafio do projeto, e a gente tem visto que isso está funcionando. Perfeito. Que as pessoas têm saído de lá trazendo inúmeras situações para o dia a dia. Né? Beleza. Fizemos a introdução aí, acho que é muito legal essa ideia que o Robledo coloca também, de que a central ela não é só o ponto final, ela é um ponto que o lixo vai para lá, o resíduo vai para lá, mas tu volta pensando
se é realmente necessário produzir tudo isso, né? Aí está o conceito da... Exatamente. O que a gente... São números que passam desapercebidos. O Gustavo sabe que esse é um desafio que a gente está fazendo lá. A gente vai medir tudo. Vamos medir, vamos quantificar, vamos analisar o que é. Né? Para a gente ter uma ideia, a quantidade de copos plásticos que a gente gerava aqui dentro da universidade. Gustavo, não me deixa mentir quanto? Eu vou pedir, segurem. Querem saber quantos copos a gente gerava aqui e não estão mais sendo gerados? Já voltamos. Segundo bloco, a gente traz essas informações. Até lá. Segundo bloco, o programa Centro de hoje, falando sobre o nosso complexo de resíduos, que começou a funcionar nesse ano aqui no campus da Univates. Conosco aqui, professor Odorico Conrad, professor e coordenador de pesquisas relacionadas à área. Já vamos saber quais são também. O Robledo Miller, que é gerente de engenharia e manutenção aqui da Univates. E o Gustavo Schaefer, coordenador da área de gestão ambiental especificamente. Fechamos o primeiro bloco com uma pergunta ou com uma provocação que o Robledo comentou aqui, de quantos copos a Univates consumia, né, até há algum tempo atrás, e como é que isso evoluiu para o momento. Quantos copos, Gustavo, a gente consumia em 2014, que foi o ápice, o pico de consumo? Nossos dados, então, lá desde 2014 que a gente foi levantando, 2014 a Univates consumiu cerca de 500 mil copos, né, durante todo o ano. 500 mil copos num ano. Exatamente. De lá para cá? De lá para cá, a Univates começou a fazer diversas campanhas, algumas premiações, entrega de copos cerâmicos, né, para o pessoal utilizar, canecas, e conscientizando mesmo os nossos funcionários, principalmente, né, e de lá para cá a gente conseguiu perceber uma diminuição significativa. Né? E essa diminuição significativa ela era extremamente importante, né, pela geração, pelo volume de plásticos que a gente estava gerando, né, e consequentemente no ano passado a gente chegou numa média de 18 mil copos por mês. Né? Então o campus todo estava utilizando... 80, 200 mil, 200 mil copos no ano, de 500 para 200 e com certeza esse ano está infinitamente menor. Exatamente, até que a gente chegou no ponto ano passado, então quando a gente estava com essa média de 18 mil copos, que a gente deixou de comprar copos plásticos. Né? Então hoje a Univates não compra mais nenhum copo plástico. Né? Então a gente não distribui mais copos plásticos e como alternativa, então a gente colocou no nosso almoxarifado os copos de papel biodegradável. Então aquele setor que realmente precisa utilizar, precisa de um copo... Recebe eventualmente alguém de fora que não tem o seu copo junto. Exatamente. Né? Esse setor, então, ele precisa se organizar, solicitar junto ao almoxarifado, né, o seu copo descartável de papel, né, biodegradável, e aí o almoxarifado faz a entrega lá para o pessoal. Então, assim, tem todo um processo agora que a gente alinhou junto a isso, que é, assim, ninguém mais me dá um copo para mim simplesmente usar, um copo de plástico que antes acontecia. O setor tem que fazer uma gestão financeira dessa necessidade também. Exatamente. É por aí, Roberto. Eu queria contribuir porque o desafio é o seguinte... Toda mudança, eu vou pegar o exemplo da bicicleta. Quando a gente lançou as bicicletas, a gente trouxe uma empresa de Curitiba e disse, cara, se tu colocar a bicicleta andando no mesmo lugar que o carro, ninguém vai andar de bicicleta. Certo. Tu tem que trazer uma mudança. Então, quer dizer, se eu, de uma forma muito, tanto para quem vai consumir, quanto para quem responde pela instituição em relação ao financeiro, chegasse para a Pró-Reitoria e dissesse, nós temos 500 mil copos de consumo por ano, a gente vai trocar para o biodegradável. Ele é mais caro o biodegradável. Então, quer dizer, se a gente pensasse lá na origem, o projeto já vinha por terra. Certo. Então nós temos que trazer um consumo responsável. Será que o nosso consumo de plástico, porque o plástico ele traz facilidades, ele tem essa contribuição importante, ele é um resíduo difícil de ser tratado, né, mais complicado, porém, ele também trouxe inúmeras vantagens para a vida moderna. Porém, será que o consumo não pode ser mais responsável? Então, a gente começou a implementar mudanças para que a gente chegasse num número de consumo adequado. Para ali conseguir fazer a mudança para o biodegradável. Quer dizer, então eu não estou comparando 500 mil copos plásticos para 500 mil copos biodegradáveis. Eu estou comparando 500 mil copos de plástico, inúmeras ações, e aí uma mudança no copo de consumo responsável. Então, todo projeto que a gente queira fazer em casa, a mudança de um hábito, ela tem que vir agregada à mudança de comportamento. Não tem como ensinar
a pessoa que cuida da nossa casa, seja o filho, simplesmente ele vai mudar de um hábito para o outro. Tu tem que agregar algumas situações, nem que sejam de dificuldade para que o plástico seja um pouco evitado e facilidades para outro. Comparativos, né? Então, isso é importante. Às vezes a gente quer fazer uma mudança no meio do processo e aí o consumidor ele não consegue mudar. Ele vai comparar só preço, só Ele custo. vai comparar preço, ele vai comparar facilidade. Eu até estou tentando, mas eu não consigo, eu não sei onde fazer, eu não sei onde eu comprar, a sacola é muito cara. Então, essas coisas, a gente, quando faz um projeto desse tipo, a gente tem que pensar no todo o processo, e não só naquele ponto. Perfeito. Então, foi isso que a gente fez com os copos plásticos. E as lancherias também, a gente conversou com eles antes, né? E aí, é muito engraçado, né? A gente conversando com duas lancherias, um muito preocupado, dizendo assim, mas, meu Deus, como é que eu vou transferir essa despesa para o aluno? E o outro dizendo, olha, é muito boa ideia, eu vou agregar uma ideia diferente, eu vou fazer assim, eu vou dar umas xícaras, caso ele traga, eu vou dar um desconto. Quem sabe eu não... Entendeu? Tu começa a tomar partido disso. Entendeu? Porque se tu for comparar uma coisa com a outra, tu não faz. Certo. Então, o complexo de resíduos é isso que a gente quer fazer. A gente quer olhar o que a gente está tratando, o que a gente está dando destino, analisar todo o processo, ver de que maneira a gente pode alterar o processo de forma que o resíduo, quando chegue lá, seja mais bem separado ou que ele não chegue para a gente. Que ele tenha um descarte adequado, uma famosa economia reversa, de que forma ele pode voltar para o mercado, né? Porque se a gente conseguir tratar e separar, ele é uma matéria-prima. Ela pode ser reintegrada ao processo, né? Qualquer produto, né? O lixo eletrônico, o resíduo eletrônico, tudo isso, se a gente conseguir triar, essas empresas que recuperam nada mais fazem do que reintroduzir esse material no processo. Então, isso é super importante, a gente conseguir passar, olha, quando tu separa esse material, ele é reintegrado ao processo. Eu estava vendo uma reportagem agora na TV, tem uma empresa de impressoras que recupera 15% do material plástico já é reuso de materiais que eles recuperam. Né? Se tu quer trocar a tua impressora, tu leva para a loja, ele te dá um desconto e esse material ele é separado. Vai gerar... Já 15% ele está recuperando do material que ele foi reciclado. Então, as possibilidades são infinitas. Agora, a gente precisa pensar em todo o processo. Claro. Professor Odorico, um pouquinho da sua fala sobre isso também. A gente normalmente pensa que a engenharia ambiental é só a questão da engenharia, do processo, ou só do ambiente. Acho que é muito legal essa visão de que engenharia ambiental essencialmente é comportamento. Como é que as pessoas se comportam, como é que elas cuidam, como é que elas interagem, e aí a gente vai ter uma relação que é financeira, de custo, vai ter uma relação que é de rentabilidade. A empresa que cuida melhor do seu resíduo, ela consegue ter um reaproveitamento, um custo, um resultado financeiro. Tudo isso tem que entrar nessa equação, né? Com certeza. A gente, escutando essa fala do Gustavo e do Robledo, a gente consegue visualizar bem que existe uma certa maturidade que precisa ser avaliada, né? Então, tu não vai fazer mudanças bruscas, porque aí... Impositivas, né? Elas chocam demais e o resultado que a gente muitas vezes quer não acontece, né? Então, tu tem que esperar um momento certo para tentar fazer a virada ou, claro, provocar esse momento certo, né? E mesmo quando a gente acredita que está maduro, a gente ainda percebe que as mudanças, para alguns, chocam, né? Não vamos nós também acreditar que agora... palavra realmente, abolindo o copo plástico da Univates, que foi tudo uma tranquilidade. Não, a gente sabe que, obviamente, vai ter pessoas que vão se sentir atingidas e vão dizer, não, mas o que é isso? Né? Não tem mais nem copo plástico nessa universidade. Muito pelo contrário, são conceitos novos, são tendências novas que estão vindo aí, que se a gente também não participar, e sinceramente falando, a gente até fico feliz por isso, né? Querendo ou não, a gente é um modelo. A universidade, em várias etapas, em várias situações, em várias áreas, a universidade tem que ser a vanguarda, ela tem que ser o modelo, ela tem que ser a referência, ela tem que ser a chancela para uma atitude, talvez. Né? Porque se nós fizermos errado, bom, a gente consegue ainda, talvez, ajustar uma outra coisa, fazendo uma avaliação com um pouco mais de detalhe. Mas se a empresa lá fora fizer algo muito errado, ela talvez vai sofrer mais. Então, não estou dizendo que nós podemos errar, né? Nós não deveríamos errar, né? Mas nós temos que ser um modelo, e nossos modelos têm que ser os que realmente são chancelados para o externo, que eu diria para a comunidade como um todo, de forma muito positiva. E essa questão do copo aí foi um exemplo clássico, né? Nós discutimos o copo lá em 2008,
né? A gente fazia avaliações em disciplinas de gestão ambiental e os alunos falavam, olha, analisa aqui quantos copos realmente a Univates consome. Foi realmente nesse viés. Vai no compras, pergunta quanto eles compram. Né? Naquela época a gente já mostrava assim, olha pessoal, o copo plástico não é o mais interessante, né, dentro de uma discussão de uma universidade, só que naquele momento nós não estávamos prontos para a mudança. Se nós tivéssemos feito a mudança naquele momento, eu tenho certeza que maior. Muito maior, com muito mais dificuldade. Eu me lembro que a gente teve alguns ensaios em sala de professores e eu percebi que eles se apavoravam. Eles diziam, tu vai tirar o copo plástico? Eu disse, não, em algum momento o copo plástico vai desaparecer. Não, mas te imagina, aí eu vou ter que lavar a xícara, eu vou gastar muita água para lavar a xícara. Eu disse, pessoal, o balanço ambiental entre lavar uma xícara e um copo é radicalmente diferente, é muito diferente. Né? O balanço ambiental pelo copo plástico é negativo. E isso se percebe também em outras situações, mas eu acho que nesse ponto a gente foi muito feliz. Né? Foi muito feliz na questão da tomada de decisão, dizer, não, copo plástico, sinto muito, não teremos mais. E, obviamente, tem que vir com propostas também. Né? Claro. Isso não vale só para o copo plástico, essas questões que a gente sempre... É isso que eu ia perguntar. Estamos no final do bloco, mas o copo plástico é um bom exemplo, mas temos outros exemplos na casa? Temos outras posturas. Acho que a questão do xerox, né? Os próprios professores... Tem muitas coisinhas que a gente às vezes fez sem nem pensar na situação de o que estaria tendo de retorno ambiental, né? Mas nós temos provas digitais. Hoje nós temos avaliações feitas de forma muito mais tranquila, não precisando mais fazer impressões. Né? Então, querendo ou não, o sistema virtual, que hoje em dia é uma ferramenta que se usa de forma muito, acho que estratégica, né? Ela facilita mandar documentos e também facilita receber documentos pelo aluno para fins de avaliação. Então, ali a gente está conseguindo reduzir. Eu sempre digo, se nós tivéssemos mais clareza dos números de 10, 15 anos e os atuais com relação às impressões e papéis, a gente vai começando a visualizar várias coisinhas que estão mudando. Né? E o copo plástico, eu acho que foi um exemplo marcante. Para a sociedade, dá para abrir um leque muito grande. Nós falamos antes rapidinho da questão de sacolas plásticas. Né? Sacolas plásticas nos mercados também, em algum momento vai ter uma mudança ali. A discussão está sendo feita, eu diria sempre que tem grupos já com uma vanguarda um pouco mais interessante em termos de o que fazer em resposta a não ter uma sacola plástica à disposição, né? Então, mas é outro exemplo que vai acontecer. Vai acontecer. Não tem mais como a gente acreditar que Lajeado, a gente fez levantamento de resíduos em Lajeado para olhar quanto tem de sacolas plásticas por dia. Estamos falando de centenas de milhares de sacolas plásticas que são destinadas para o aterro todo santo dia. Não é por mês nem por ano, é por dia. E nós somos apenas 70 mil habitantes. Perfeito. 82 já. Melhorou já então. Com 82 tá bom, mil. graças a Deus. Exato. Estamos crescendo. Até querem aumentar o número de vereadores e felizmente não passou. Vamos, no próximo bloco, vamos ver como é que foi a projeção desse nosso espaço. Por que começou a funcionar exatamente nesse ano? Será que chegamos a uma maturidade no processo de transição? Foi o momento das obras no campus? O que é que propiciou que em 2019 e qual é a estrutura que nós temos no nosso complexo de resíduos? Já voltamos. Complexo de resíduos, esse é o nosso tema do programa Centro de hoje. Vimos aí algumas mudanças, alguns comportamentos, né? Como é que é esse processo todo. Vamos falar especificamente sobre o nosso complexo agora nesse bloco. Vamos começar, Robledo, para a estrutura que está funcionando, então, a partir desse ano de 2019, já vamos conhecer um pouquinho mais dos ambientes. O Gustavo já pode nos contar na sequência quais são as estruturas que estão lá funcionando, mas com certeza isso não começou na construção do prédio. Quer dizer, desde quando vem o conceito, a discussão, a proposta, as situações de mudança para culminar no funcionamento? Bom, o projeto do novo espaço físico do Complexo de Resíduos, ele é de longa data, né? Porque em determinado momento a gente tinha um pequeno espaço físico, né? Que era bem simples, onde a gente fazia essa triagem, né? A gente sempre manteve em diversos pontos do campus, ainda a Prof. Kátia era responsável pelo setor e tem uma contribuição super importante nesse processo. Então, a gente tinha diversos pontos na instituição onde a gente fazia
o recolhimento e o armazenamento desses diversos tipos de resíduo. Certo. Lá embaixo, na área, que era uma área muito simples, a gente tinha um espaço onde a gente fazia essa triagem do resíduo comum e vinha o próprio agente público fazer o recolhimento. Em determinado momento, a gente sentiu uma dificuldade, quer dizer, essa empresa não queria entrar no campus mais. Não, vocês vão ter que me levar, me entregar o resíduo lá junto a Bento Rosa. Daí a gente começou a pensar no projeto, né? Num primeiro projeto, a gente pensou, ficou debruçado por muito tempo, e aí tem essa relação da Univates, que tem arquitetura, tem a engenharia ambiental, tem a biologia, né? Então, a discussão tem que passar por diversos olhares, né? E lá atrás a gente já tinha essa preocupação, né? De que maneira a gente vai colocar um ambiente que é importante na Bento Rosa, que hoje já é o nosso um acesso para a instituição. A gente quer tratar o resíduo como uma coisa importante, não quer botar no fundo de casa escondidinho, sim, né? Sim. Tratar isso de uma forma que ele realmente se preocupe ou pareça ou se transforme numa matéria-prima, né? Quer dizer, como que a gente vai transformar essa economia, essa possibilidade num negócio? E aí o projeto foi avançando por diversos anos. O professor Otto sempre fala, né? Às vezes tem o time certo, né? E o projeto tomou partido disso. Às vezes a gente trabalha muito com projeto ali na engenharia. O projeto precisa de um tempo de maturidade, né? Então, quer dizer, às vezes um projeto muito rápido, ele acaba botar a cabeça no travesseiro e pensar sobre isso, sobre o processo, porque a gente pensa muito no projeto e às vezes não pensa sobre a operação. Como é que eu vou entrar lá dentro, como é que vai ser, né? Então, a gente tomou partido desse tempo, né? Envolveu diversos setores, e aí a gente conseguiu ter esse resultado que foi diferente. Talvez se a gente tivesse executado há um tempo atrás, o resultado não teria sido o mesmo, né? Certo. Com essa preocupação toda de conseguir contextualizar ele, que ele tivesse um papel importante, não somente de fazer a separação, mas que ele tivesse uma contribuição maior. Então é importante, o Robledo nos comentou aqui fora do ar, isso em torno de mais ou menos 6 anos. Exatamente. Então é importante ter essa consciência, né, de que fazer a transição, fazer a adaptação da tua organização, da tua casa, da tua residência, da tua empresa, não é uma coisa do dia para a noite, né? Mas tu precisa começar em algum momento, precisa começar a racionalizar isso. Professor Dorico, enquanto ia se pensando o projeto, ia se fazendo essas mudanças ou essas discussões comportamentais também, para que quando a parte física estivesse lá, tudo fosse natural. Né? Eu acredito que a questão do comportamento ela vai ser constante daqui para frente. Sim, também vai continuar ainda. Não vai encerrar. Então, não é com a construção do prédio físico em si que estamos resolvidos. Nós precisamos da estrutura, isso não tem nem discussão. A estrutura está espetacular, ela é muito boa. Acho que ela atende, até o Gustavo pode deixar isso mais claro depois, mas ela está conseguindo atender muito bem o que se gera hoje de resíduos dentro da instituição. Então, isso é importante. Mas a participação do público, que é realmente o gerador em si, se essa não acontecer de forma eficiente, nós vamos ter problema lá embaixo. A gente sempre diz, infelizmente ou felizmente, o pessoal diz lá embaixo, né? É porque realmente a gente chama lá o nosso Univates Carneiros, né? Então, é na entrada que a Univates tem hoje na Bento Rosa, isso. Né? Hoje, se você passar pela beira do rio, antigamente eram os fundos do campus, hoje deixa de ser os fundos porque tem uma entrada, inclusive ali do lado do Tecnovarts, do prédio da Inovarts. É um acesso oficial. Um acesso oficial com cancela e tudo, e tem o prédio ali do lado do complexo. Eu acho que até realmente tem que reforçar isso para quem estiver passando pela Bento Rosa, desacelera um pouco, olha para a esquerda, ou seja, se estiver vindo do centro, olha para a esquerda em qualquer posição, mas olha para o complexo e tira as suas conclusões. Né? Não adianta, talvez a gente está falando, né? E o pessoal diz, mas o que é esse complexo de resíduos? Passa lá e olha. Ótimo, vamos ver então. Gustavo, nos dá uma... O Robledo já comentou que, inclusive esteticamente ele é bonito, ele está bem ambientado ali e tal, está legal. Quer dizer, você olha um prédio que trata resíduo, mas nem por isso ele tem que ser um lugar que não dê a questão estética uma devida atenção. O que é que funciona lá, Gustavo? Bom, só complementando, né? Quem for passar pela Bento Rosa, então ele vai olhar para a esquerda e não vai imaginar que ali dentro tem resíduo, né? Que é ali, que é para aquele local que vai todo o resíduo da Univates.
Quem olhar por fora vai ver que é uma obra maravilhosa, esteticamente Parece muito bonita. Um outro que prédio. tem que até dar uma sala de aula, que por a gente exemplo. precisa Que não até deixa dar, de dar os ser, parabéns pro pessoal lá do projeto, né? E o pessoal que acompanhou e a execução de toda a obra, que ficou uma obra belíssima. Então a gente tem que fazer esse elogio pro pessoal lá que pensou tudo isso, a parte estética, né? Mas cada um dos blocos lá, são 4 blocos, né? Cada um deles foi pensado para armazenar e triar e armazenar exatamente alguns tipos de resíduos. Então justamente são 4 espaços separados, justamente por causa da característica desses resíduos que eles recebem e que ficam nesses ambientes. Então 4 blocos, um bloco tem toda a parte administrativa do setor de gestão ambiental. Nosso setor ele se localiza lá, então todos os dias a nossa equipe está lá, né? Claro, está lá fisicamente, mas a gente também faz toda a parte da gestão e do recolhimento de resíduos, né? Então, a parte administrativa, que também tem uma parte de armazenamento de alguns tipos de materiais, uma área de triagem, uma salinha de reuniões também. Logo em frente, a gente tem o bloco que recebe os resíduos comuns da Univates, que é aquele resíduo que vai no saco preto e no saco azul. O saco azul potencialmente reciclável e o saco preto é o rejeito, que ele é gerado em todos os pontos aqui do campus da Univates. Diariamente a nossa engenharia faz o recolhimento aqui em cima e em todo o campus, e leva todos os dias de manhã então lá para aquele ambiente. Então esse bloco recebe diariamente cerca de 350, 400 quilos de resíduos dia, né? E nesse ambiente então a gente tem a atuação de uma cooperativa aqui de Lajeado. Essa cooperativa ela tem a atividade de abrir e triar todos os sacos azuis, o saco daquele resíduo potencialmente reciclável. Então todo esse material que chega lá embaixo nesse saco, ele é aberto. Esse material ele é triado, separado conforme a sua característica, se é um papel, se é um plástico, se é um metal. Dessa forma ele é separado e depois esse material ele é comercializado pela cooperativa, né? Então tem todo um ganho social aí, a cooperativa... Ela atua aqui dentro e o ganho é da cooperativa. Exatamente. Então ele faz esse trabalho, que realmente é um trabalho extremamente importante, que a Univates tem o dever de fazer, né? A gente não pode simplesmente mandar esse nosso resíduo comum para um aterro, né? Então a gente tem toda essa parte da triagem e o aproveitamento realmente desse material que tem o seu potencial de ser reciclado. Num terceiro bloco, a gente tem um armazenamento de resíduos químicos, né? Resíduos sólidos químicos, efluentes também. Então, a gente tem Esses resíduos vêm dos nossos laboratórios? Exatamente. Nós temos uma grande quantidade de resíduos que vêm do Unianálises, né? Que é o nosso laboratório que presta serviço. A gente tem resíduos efluentes que vêm de laboratórios de química aqui do prédio 8, projetos de pesquisa. Então, todos essas atividades que vão sendo desenvolvidas no campus, elas geram os seus impactos ambientais, os seus resíduos, e esse material ele acaba indo até o complexo de resíduos. Lá no complexo de resíduos, então, quando chega, todo o material ele é separado, pesado, né, quantificado, e importante a gente salientar também que todo o gerador que tem a geração desse resíduo e ele tem um custo para ser destinado, o gerador acaba arcando com esses custos, né? Que seja o custo de transporte para destinar o resíduo, que seja o custo de transporte mais o processamento, o tratamento ou a reciclagem desse material. Então, isso também é importante que aconteça para gerar uma conscientização do gerador. Então, determinado curso, ou determinado laboratório, ou determinada disciplina que precisa de um material, vai gerar o resíduo, precisa embutir esse custo na sua estrutura. Exatamente. E essa conscientização, ela vai de forma financeira, né? E muitas vezes é dessa forma que o pessoal começa a se conscientizar também. Poxa, o resíduo ele tem um custo para ser destinado. Será que eu preciso gerar todo esse resíduo? Será que eu preciso gerar esse resíduo? Às vezes a gente sabe que é inevitável a geração do resíduo, né? Mas a gente sabe também que tem formas de melhor aproveitar as nossas matérias-primas para minimizar a geração do resíduo, né? Então esse é o terceiro bloco que a gente tem lá. E o quarto bloco é o bloco que o pessoal do professor Odorico vai atuar, né? Então acho que ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Aproveitando então, na sequência, pelos blocos, né? Estamos no terceiro bloco, mas o quarto bloco. Vamos para o quarto. É uma atividade já um pouco mais em escala piloto, né? Nós temos dentro do Tecnovates, nós temos um laboratório, né? Que é um laboratório voltado para a área de pesquisa, mais especificamente do biogás, né? No presente momento a gente vai estender isso um pouco para outras áreas também. E, claro, toda a pesquisa de bancada, pesquisa de laboratório, em algum momento precisa ir para uma escala piloto, né? Então ali a gente tem um espaço muito interessante para trabalhar com escala piloto,
que de certa forma nos chancela o que realmente foi feito em escala laboratorial. Certo. E dali para ir para uma escala real é muito mais tranquilo, né? Então serão respostas na área da produção de biogás de forma muito interessante. E claro que vão atender. Aí vem uma questão que a gente não abordou ainda, né? Se fala muito na questão do resíduo e tudo mais, mas o complexo também tem uma ideia de atender pesquisa, extensão, né? Ensino e assim por diante. Então, ele não é só um local... Não, ele de certa forma, ele está começando a fazer parte, né, das atividades tradicionais da Univates, que seria ensino, pesquisa e extensão. Certo. Então, isso é importante também ressaltar. E essa parte que a gente está comentando, que seria o quarto bloco especificamente, ele tem um viés pelo tratamento que a gente chama anaeróbio, que seria a produção de biogás, as avaliações, né? Então, inclusive, a gente vai instalar lá 2 reatores de 1,5 metro e outro de 1 metro cúbico, e mais um outro equipamento também na faixa de 1 metro cúbico, que vai ser instalado já provavelmente agora em outubro, né, que independe de outras estruturas paralelas que a gente está ajustando lá. E tem também um espaço específico para tratamento aeróbio, que é compostagem. Então, olhando assim de forma mais resumida, é focar o resíduo orgânico, resíduos que são gerados dentro da universidade e, além de outros externamente para serem pesquisados lá, pelos dois destinos, né, aeróbio e anaeróbio. Mas é um espaço muito bom, muito interessante mesmo. Eu só queria contribuir para o Odorico. A gente tem algumas experiências, assim, a engenharia da Univates, em determinado momento, se perguntou o quanto ela poderia, porque a gente faz e fez muitas obras aqui dentro, né? Nunca me esqueço, num determinado momento, numa devolutiva com os alunos perguntando por que a gente não pode participar mais das obras, né? E a gente contrata enquanto estágio, e aí naquele dia descobri que existia o papel do voluntário, né? Então, todas as nossas obras hoje têm voluntários. Lá no Complexo de Resíduos nós tivemos 3 alunos da engenharia voluntários trabalhando na obra com a gente. Mas o que eu quero contribuir é nesse sentido do que o Odorico está dizendo. A gente prestar um serviço, hoje a gente presta internamente. Na verdade, a gente é uma pequena cidade, a gente tem, às vezes, mais diversidade do que uma cidade convencional. E aí o aluno, junto com a pesquisa, se aproximar com dados reais, quer dizer, a gente está operando lá dentro como se fosse, não podemos parar. Não tem essa aventura de a gente parar o nosso serviço para a nossa comunidade acadêmica. E aí trazer o aluno, o ensino. Isso, eu acredito, né, Odorico, traz muito enriquecimento para a academia. Então, cada vez mais eu acredito que a gente tem experiência lá no LaTeX, que a gente está prestando serviço para a comunidade, e a gente tem visto aumentar o número de TCCs, a quantidade de alunos interessados na parte prática. Gerar novas quer dizer, pesquisas. Essa relação, né, da prestação de serviço, seja ela interna, que a gente presta, ou externa, dependendo do tipo de laboratório, eu acredito, né, Odorico, não faço parte da academia, mas que traz uma contribuição significativa para o aluno. Perfeito. Então é isso que a gente vai tentar fazer cada vez mais, né? Trazer de que forma os dados da nossa operação enriquecem o trabalho do Odorico, de que forma a pesquisa pode contribuir para o nosso processo, e essa troca, acredito que todo mundo sai ganhando. Muito bem, muito legal. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos ver um pouquinho como é que funciona a destinação desse material, a mensuração dessas quantidades e quais são outros conceitos ou os próximos passos desse projeto que começou a ser executado agora em 2019. Já voltamos. Quarto bloco, o assunto é contagiante, mas a gente precisa ir fazendo uma condição aí para o fechamento da ideia, falando hoje sobre o complexo de resíduos aqui da casa. Por favor, Robledo, para que a gente possa ter um complexo lá com toda essa coleta, toda essa colocação aí, essa distribuição, isso também parte já de um projeto ou de uma estrutura que já é bastante conhecida, já um pouco mais antiga na casa, que são os diversos lixos, as diversas estruturas. Todas as salas da Univates têm pelo menos 2 lixos diferentes, né? Quer dizer, isso já é uma estrutura que está funcionando há muito tempo. Exatamente. Esse processo todo de recolhimento, sejam as lixeiras ou as estações de transbordo que a gente tem, porque na verdade o Gustavo consegue falar com mais propriedade depois sobre isso, mas a gente tem as pequenas lixeiras, depois o pessoal da nossa terceirizada faz o recolhimento para uma estação de transbordo, onde todos os dias pela manhã a equipe de engenharia passa fazendo o recolhimento e leva até o nosso complexo de resíduos. Perfeito. Mas, por exemplo, na própria lixeira, né,
A gente agora tem um projeto que a gente está trabalhando, de que maneira a gente pode transformar a lixeira num órgão, num equipamento que contribua mais, né? Porque a gente tem inúmeras situações que a lixeira às vezes é confusa, ela não é tão clara, né? Na própria separação. A gente tem um problema sério aqui na avenida, né? Em relação à comunidade que acaba que nós fazemos o recolhimento do lixo na avenida. Importante, né? Fazer essa referência. Finais de semana, né? Finais de semana a gente começou a se perguntar, né? Eu acho que a gente acaba, eu acredito que sim, grande parte do usuário poderia ser um pouco mais proativo, mas nós começamos a fazer a pergunta para dentro. O que a gente poderia fazer diferente para que ele se sentisse mais convidado a fazer o descarte correto? A gente quer muito que as pessoas usem a Taline no final de semana, venham, tomem seu chimarrão, eventualmente tomem sua cervejinha, mas não vá dirigir depois. Mas o que é que se faz com todo esse resíduo que é gerado? Às vezes a gente encontra uma garrafa de vidro ao lado do lixo. Ao lado da lixeira. Por que está ao lado do lixo, né? A gente começou a se perguntar sobre isso. Então a gente tem um projeto, e é um projeto muito legal, que o professor Leonel abraçou a ideia com a gente, o professor Otto também, de transformar aquilo numa relação com arte, né? Então a gente teve agora a Semana de Arte na universidade. Infelizmente o projeto não avançou com a mesma velocidade, mas a gente vai ter um projeto muito legal que na sequência, que deve transformar aquilo numa... De que maneira a gente pode contribuir? Será que o lugar onde coloca o lixo não é muito pequeno, a lata não é muito grande, ela não traz uma insegurança de que a pessoa vai largar lá dentro, Tudo bem, pode ser um exagero da nossa parte, mas a gente quer fazer alguma coisa diferente, né? Então a gente tem esse projeto que faz parte dessa coleta toda, né? E a gente tem um projeto ainda que está em fase de estudo, a gente já conversou com a FEPAM, com a própria Secretaria do Meio Ambiente, de eventualmente poder prestar serviço para a comunidade, né, no nosso complexo de resíduos. Isso a gente está estudando e é uma possibilidade real. Poder atender a demanda de outras organizações fazendo a reciclagem. Fazendo a separação aqui dentro e a destinação correta. Isso é uma possibilidade real que a gente está estudando essa possibilidade e caso seja viável, a gente vai apresentar ao mercado também. Ótimo, excelente. Gustavo, tudo que é reciclado lá, tudo que é organizado, é mensurado, vocês disseram antes. Quer dizer, qual é a intenção disso? Qual é o propósito? Exatamente. Todo o material que ele acaba chegando no complexo de resíduos, ele precisa primeiramente ser separado, né, conforme a sua característica, para posteriormente ser bem acondicionado e depois destinado. Mas no meio disso a gente tem uma etapa que é a de pesagem e quantificação desse material. O que a gente quer com isso, né? O que isso nos diz? Isso, com o tempo, a gente vai criando um histórico disso, né? Do volume de resíduo que a gente está gerando, das determinadas características e volumes de cada um dos resíduos que a gente está gerando no campus. Isso vai nos trazer informações extremamente importantes para dizer assim, daqui a meio ano a gente vai ver que a gente está gerando muito mais resíduo de determinada característica. Por que isso aconteceu? Né? De que forma a gente pode trabalhar, né, ou mudar alguns processos internos do campus para a gente estar não aumentando a nossa geração, e sim diminuindo. Né? Então, assim, é extremamente importante que cada setor, que a gente saiba de onde está vindo esse resíduo. A gente sabe que a Univates vai estar aumentando o resíduo, mas qual é o setor que realmente está gerando esse aumento, né? Fazendo com que aumente esse resíduo? Então, isso é extremamente importante, o resíduo chegar lá embaixo, ser quantificado, e aí sim, a gente conseguir, daqui a meio ano, um ano, a gente realmente chegar e ver o histórico disso, né? Nós diminuímos, nós aumentamos a geração de determinado resíduo que veio de determinado local dentro do campus. Então, isso é extremamente importante. Acaba sendo não só uma gestão das consequências, mas tu tem informação para poder também tomar decisão na gestão do processo gerencial do teu negócio. Só para contribuir, a gente agora está em fase de projeto do novo Unianálise, né? Então, tem uma quantidade significativa de resíduo químico que a gente gera lá, né? Então, o processo era muito... Quer dizer, a gente não precisa obrigatoriamente mudar o resíduo, mas o processo pode ser melhorado. Né? Hoje eles são acondicionados em bombonas, que tem que ser transportado para um determinado ponto, que depois tem que ser recolhido e levar... E agora a gente mudou o projeto arquitetônico, o hidrossanitário, ele vai ser alterado para que a gente tenha no próprio laboratório um espaço específico que ele vai fazer o descarte, ele por uma tubulação específica, vai para um determinado ponto e lá a gente já vai fazer o recolhimento direto. Então, quer dizer, a medição dessa quantidade, a quantificação desse volume, identificou que lá a gente tinha um processo muito arriscado, inclusive, né, que podendo ter um prejuízo ambiental, e a gente vai melhorar o processo para que a gente possa ter mais segurança. A gente não mexeu na quantidade,
mas a gente está conseguindo melhorar o processo e ter uma maior segurança para não ter nenhum impacto ambiental. Então, tudo isso é através dessa quantificação que a gente consegue. Não, vale a pena fazer um investimento, Perfeito. que a gente vai ter um desconto lá na ponta no processo que a gente tem lá de fazer o descarte correto. Perfeito. Gustavo, o ambiente lá ele é aberto à visitação, a conhecimento? Sim, o complexo de resíduos ele é aberto, a gente só pede que o pessoal entre em contato com um pouquinho de antecedência para a gente estar agendando a visita e ter alguém lá para acompanhar a turma. Ligue para o telefone da Univates, mande e-mail para as nossas equipes. Ramal 5577 da gestão ambiental. 5577. Isso, gestão ambiental. Então o pessoal está sempre lá todos os dias em horário. São bem-vindos, né? Todo mundo é bem-vindo lá, justamente para conhecer o nosso espaço, conhecer de que forma que a gente faz a separação do material, o acondicionamento e depois a destinação. Só esse ano, o professor Odorico já levou umas 200 pessoas. O complexo de resíduos já recebeu quase 300 pessoas, na sua grande maioria professores e alunos, né, que gostariam de conhecer. A gente está com turmas agendadas para a semana que vem também. Então é bem interessante que quem tem interesse, agende com nós, passe lá, conheça o complexo de resíduos. Escolas, perfeito. Exatamente. Então, perfeito. todo mundo é bem-vindo lá no complexo de resíduos. A gente está de portas abertas para receber aí quem tem interesse em conhecer. Professor Odorico, eu acho que é tudo muito legal, tudo muito bacana, mas isso nos dá um compromisso, né? Como o senhor salientou bem, nós não estamos no ponto de chegada, isso é processo. Quais são os próximos passos? Quais são os próximos desafios? Quais são as próximas tendências aí da área? Eu acredito fortemente, tem que reforçar o que já foi dito, a questão de saber o resíduo que se gere, a quantidade para a tomada de decisão, né? Então isso é importante, né? E aí vem, obviamente, decisões que terão que ser tomadas e avaliadas se são interessantes ou não. Mas o que eu vejo também, até tem que falar isso antes para não ficar com uma palavra final. Eu fiz o meu doutorado na área de resíduos e comecei ele em 97, 98, então faz bastante tempo. E realmente eu visitei muitas centrais de resíduos, visitei muitos aterros, visitei muitos incineradores mundo afora, e eu não posso deixar de falar isso, que nossa central, pequenininha, ajustadinha, bonitinha, é uma das melhores centrais de resíduos que eu vi mundo afora, né? Então, para a situação de uma instituição de ensino e de muitas empresas, nós temos uma situação estrutural, pensando e gestão também, né, muito interessante. Obviamente, também a gente sabe que isso tem custos. Aí as pessoas têm que entender que não está bonito, está lindo e isso não custa nada, né? Tudo em prol da questão ambiental, sempre tem que olhar que tem custos. E aí eu diria que nós temos que avançar fortemente, né, principalmente em visualizar os custos de cada resíduo gerado, e aí o Gustavo deixou bem claro, eu acho que isso é fundamental, isso tem que voltar para o gerador, ou seja, aquele custo que se gera com a destinação do resíduo, ou seja, o transporte, a triagem, o armazenamento, o destino final, esse custo ele tem que estar, pelo menos, tem que ser conhecido pelo seu gerador, porque normalmente isso não acontece. A gente gera resíduos nos ambientes domésticos, nas indústrias, nas empresas, e o gerador, principalmente, ele não se dá conta do o que custa realmente o resíduo que ele está gerando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que descobrir de forma mais clara, como isso pode chegar no tal do gerador, que é o... Eu não estou dizendo que eu estou procurando o criminoso ambiental, não é isso. Mas é uma reflexão mais detalhada, obviamente, né? E, claro, na área, eu digo, nas tendências futuras, eu sempre comento, nós temos a situação dos 2 containerzinhos. Aqui, próxima sala onde nós estamos gravando. Isso, então, na reavaliação que se faça em cima desses resíduos, talvez visualizar se é o suficiente, se talvez em algumas situações não se pode criar, então, o talvez terceiro resíduo, o terceiro espaço para destinação, e não mais que isso por enquanto, porque eu também não quero dizer que vamos ter que 8, 10, 15, o vidro aqui, o plástico ali, o papel ali, o metal no outro, o rejeito no outro. Não, essa experiência nós já fizemos. Nós já fizemos há um tempo e vimos que não foi tão produtiva, que colocar 8, 9 opções não deu certo, e tinha até opção de resíduo que nem na Univates não tinha. Então, ficou um pouco equivocada a proposta. Mas talvez pensar numa terceira situação, uma terceira opção, porque aí eu começo a trabalhar mais o pedagógico das pessoas que são os transeuntes aqui, as pessoas que passam aqui. Porque se nós conseguirmos levar esse conceito para as residências, ter uma opção para o rejeito, que é aproximadamente 20% do resíduo gerado numa casa, ter uma opção para o reciclado,
né? Se tu quiseres uma opção só, né? Um espaço específico reciclado, são mais 30%. E uma opção para o orgânico, que são mais 50%, nós avançamos anos. Nós chegaríamos a uma situação de ter uma proposta lá para trabalhar o resíduo na posteriori de forma muito interessante. Mas isso a gente tem que avaliar primeiro se vale a pena ou não. Claro. Né? Então essa situação tem que ser avaliada. Talvez aqui no campus não há necessidade de ter essa terceira opção pela quantidade de resíduos que estaria então fazendo parte do orgânico. Né? E obviamente o que já foi dito também, nós temos que aproximar mais ainda a questão do ensino, da pesquisa, da extensão desse ambiente. Né? Isso tem que ser feito por professores. Para que mais dúvidas, mais pesquisas, exatamente, mais olhares. porque são respostas que com certeza o Gustavo também vai poder aproveitar na sua gestão do complexo, né? E vão gerar conhecimentos que podem permear também para a sociedade, que vão deixar respostas, eu diria assim, salutáveis em relação ao resíduo que a Univates está gerando, que aí o Robledo comentou. Nós somos uma pequena cidade, nós somos um case que daria para ser avaliado e exemplificado. Olha, ali está acontecendo isso. Mas um olhar mais aprofundado, né, sobre essas questões. E, claro, volta-se sempre para a palavra final. Tem que ter a participação das pessoas. Né? Não adianta ter uma estrutura, ter um processo. Se o Não é o Robledo, não é o Gustavo, não é o Dorico, não é o Sandro. Somos todos. É todo o ambiente Univates que está fazendo esse processo. Portanto, você que está assistindo, você que é aluno, você que é professor, você que participa de eventos, atividades aqui, obrigado por nos ajudar a fazer essa transformação, né? Não, com certeza. E eu sou muito otimista, as coisas sempre vão melhorar, ou seja, dias melhores virão. Isso é uma coisa eterna. Acho que a gente está tentando fazer um mundo melhor naquilo que a gente consegue, com certeza. Né? Parabéns pelo projeto, a gente vai acompanhando aí novas tendências, novas oportunidades. Se esse serviço à comunidade sair, a gente vai estar fazendo questão de estar divulgando aqui na TV Univates e que venham novas posturas. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Até lá!